Olá, gente. Estou passando aqui que eu gostaria de estar lendo uma palavra com vocês hoje que está lá em Lucas 24:13. E a palavra fala assim, ó. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Os companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas, entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntando-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão, né? Eu acho interessante que aqueles discípulos passaram 3 anos com Jesus. Eles foram preparados, eles sabiam. O Senhor falou para eles que ele era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas parecia que não tinham entendido a mensagem, parece que não tinham entendido e tinham dificuldade de crer no que o próprio Jesus falou para eles, né? E conosco não é diferente, pois há muitas coisas que ouvimos da palavra de Deus, mas temos dificuldade de entender e crer. Existem situações na nossa vida que passamos, existem coisas que o Senhor nos deixou, que foi falado, que foi dito que passaríamos, e a gente insiste em não acreditar e não crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E eles se entristeceram de uma maneira que parece que, tipo assim, e agora o que vamos fazer? Era ele que iria nos salvar, era ele que ia nos trazer a esperança que precisávamos, e agora ele morreu, né? Agora o que vamos fazer das nossas vidas? Eles acharam assim: agora nós precisamos voltar, como vamos voltar, né? E dizer que o mestre que ia salvar morreu, né? E quantas vezes na nossa vida a gente tem dificuldade em crer, em confiar nas coisas que o Senhor nos falou, né? Passamos por dias, por situações difíceis na qual o Senhor nos preparou. Temos vivido alguns dias que, na verdade, são sinais de algumas coisas que na palavra de Deus está escrito que iria acontecer, e mesmo assim nos entristecemos e achamos que acabou, né? Mas precisamos confiar, precisamos crer que o Senhor, ele está no controle, e algumas coisas, mesmo sabendo, né, que o Senhor já havia nos alertado, a gente continua a não acreditar e a não crer e a nos entristecer. Que possamos entender qual é o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, e que quando esses dias no qual Ele mesmo nos preparou, né, porque Ele disse que não seria fácil em nenhum momento, Ele disse que seria, Ele
disse para a gente ter bom ânimo e mesmo assim, muitas das vezes a gente se entristece e pergunta por que tantas coisas, né? Por que isso está acontecendo? Na verdade, é porque não cremos o suficiente. Se aqueles homens tiveram dificuldade de crer, de entender, mesmo vivendo, mesmo o próprio Senhor, o próprio Jesus os preparando, dizendo: olha, será necessário. Mesmo assim, eles que tiveram toda essa experiência com o próprio Senhor, eles não acreditaram, eles se entristeceram e mesmo assim eles não entendiam quem somos nós, né? Muitas das vezes nós vamos passar por isso, mas que em meio a tudo isso possamos logo nos lembrar, né? Opa, peraí. O Senhor disse que essas coisas aconteceriam e eu preciso de continuar crendo e tendo fé que Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe e que o seu coração, quando você ouvir a voz do Senhor, ele seja um coração em chamas que arde, como diz lá, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as escrituras? Desejo que você tenha um coração que venha arder pela voz do Senhor, que quando o Senhor falar com você, o seu coração esteja em chamas, que você reconheça a voz do seu Pai e que em todas as situações você continue crendo e confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.